Olá! Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre a gestão da qualidade. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os conceitos, as características e a evolução da qualidade numa linha do tempo, né? Desde lá dos primórdios, de quando ela apareceu, até os dias atuais. Vamos lá? Aqui nós vamos ter abordagens para a definição de qualidade, mas inicialmente a gente precisa parar e pensar que a qualidade ela é a relação entre o quê? A expectativa e uma realidade, né? Então sempre vai haver a expectativa por algo, né? Por algo a ser realizado, né? Numa organização, a prestação de serviço ou um produto, e a realidade, né, aquilo que realmente vai ser prestado. Essa expectativa, ela pode ser gerada tanto pelo próprio cliente, como a expectativa também da organização em obter um resultado. Então, quando a gente pensa em qualidade, a gente precisa sempre ter em mente essa relação, expectativa e realidade, e a gente entender como que essa relação ela vai funcionar. Então a gente vai trazer agora para essas abordagens, né, do conceito, da definição de qualidade, para a gente entender melhor como que funciona. Então aqui, quando a gente vai falar dessa primeira abordagem, que é a abordagem transcendental, ela está muito relacionada com a expectativa e a realidade, né? Porque essa abordagem transcendental, ela é uma abordagem mais macro, né? Ela é uma abordagem ampla. Então, quando a gente fala, né, na chamada expectativa, e a gente fala na realidade, que é essa relação existente na qualidade, quando a expectativa e a realidade elas são iguais, né, uma corresponde à outra, a gente vai ter o que é chamado de qualidade propriamente dito. Quando a expectativa ela é menor do que a realidade, né, ou seja, aquilo que foi entregue, aquilo que aconteceu transcendeu, né, foi além do que era o esperado, nós vamos ter a chamada excelência, né, vai além da qualidade. E quando a gente tem o contrário, né, essa expectativa sendo muito maior do que a realidade, a gente vai chamar de frustração, né? Então aquilo que se esperava, né, aquela expectativa, ela foi frustrada porque a realidade não foi condizente com o que era esperado, né? Então o conceito da qualidade vai girar em torno dessa relação entre expectativa e realidade. E quando a gente traz nessa abordagem transcendental que é macro e ela é ampla, a gente vê uma definição aqui que diz que qualidade não é uma ideia ou uma coisa concreta, mas uma terceira entidade independente das duas. Embora não se possa definir qualidade, a gente sabe o que ela é, né? Então essa abordagem mais transcendental, né? Uma coisa mais subjetiva, que não está relacionada a um produto, a algo específico, né? Então assim, é complicado quando a gente fala em qualidade, se a gente não sabe a que exatamente ela está relacionada. E essas abordagens, então, vêm facilitar esse entendimento. Essa primeira abordagem, ela é uma coisa mais ampla, né? Mas quando a gente traz para essa relação da expectativa e da realidade, a gente consegue entender melhor. E agora a gente vai ver as abordagens, né, baseadas em outros elementos. Aqui nós vamos ter a qualidade baseada, né, nessa abordagem baseada no produto, e aí a gente já começa a trazer aqui para o campo da administração, né, para o campo das organizações, que quando a qualidade ela é baseada no produto, diferenças de qualidade vão corresponder a diferenças de quantidade de algum ingrediente ou atributo desejado. Então, quando a gente pensa no produto, a gente pensa na matéria-prima,
né? Então, essa diferença, o que vai diferenciar a qualidade quando ela é baseada no produto? A matéria-prima que é utilizada para fazer aquele produto, né? Então, um mesmo produto, ele pode ter uma matéria-prima de boa qualidade, ou seja, uma matéria-prima que vai entregar um produto bom, né, um produto durável, um produto que vai atender às expectativas, ou esse produto ele pode ter sido fabricado com produtos, ingredientes, com matéria-prima de baixa qualidade, ou seja, com uma qualidade mais inferior, né, algo assim que vai até te entregar o produto que você está querendo, mas esse produto pode apresentar defeitos, pode ser mais frágil, né? Se for relacionado à comida, ele não ter um sabor tão agradável quanto aqueles produtos, aquelas matérias, produtos que são feitos com ingredientes mais nobres, mais sofisticados, mais bem elaborados, tá? Então, essa abordagem baseada no produto. Uma outra abordagem é a baseada no usuário. Então, diz que a qualidade aqui, né, ela está na análise final de mercado. A qualidade de um produto vai depender de até que ponto ele se ajusta aos padrões das preferências do consumidor. Então, aqui é aquela qualidade que vai ser medida, digamos assim, de acordo com a percepção do usuário, né, de acordo com as suas preferências, né, se está atendendo às preferências dele ou não. Uma outra abordagem, a abordagem baseada na produção, né, que a qualidade é o grau em que o produto específico está de acordo com o projeto ou a especificação. Então, quando a qualidade ela é baseada na produção, ela está baseada nos processos, né? Será que aquele produto ele foi feito seguindo todos os processos, seguindo aquele padrão, né, de produção daquela empresa, daquela indústria, né? Então vai dizer que o produto é de qualidade, né, se ele seguiu esse projeto específico, se ele seguiu as especificações. Tá? E uma última abordagem aqui que nós temos é aquela baseada no valor, que qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente, né? O verdadeiro uso. Então, quando a gente traz aqui o valor como sendo algo que agregou algum tipo de valor àquele cliente, né? Atendeu realmente as expectativas dele e pode ir até além, ou então, quando se fala no valor, é a questão mesmo do custo, né? Do preço de venda do produto. Então, essa qualidade ela vai ser analisada aqui sob esses dois aspectos, né? O verdadeiro uso feito pelo cliente e o preço mesmo de venda desse produto, né? O valor que ele vai chegar até esse cliente. Então, nas organizações, a definição de qualidade vai se dar através do quê? Da política de qualidade que aquela organização utiliza, né? E essas políticas de qualidade, elas podem agregar mais de um atributo da qualidade, né? Então, não necessariamente uma organização vai trabalhar, né, com uma abordagem de qualidade baseada somente na produção, ou somente no valor, né, ou somente no produto. Ela pode combinar, né, essas diversas abordagens para poder, então, desenhar a sua política de qualidade e trabalhar, então, em cima dela e oferecer aí para o mercado os seus produtos e os seus serviços com base, então, nessa política de qualidade que foi desenhada, né, especificamente para essa organização. Seguindo aqui, nós vamos ter os chamados elementos básicos da qualidade, né? Porque o conceito de qualidade ele ainda pode ser desdobrado nesses elementos básicos aqui. Então, para pensar em qualidade, você também pode pensar nesses 8 elementos, né? Quando você fala de desempenho, aqui vai estar relacionado à questão operacional, né? Porque é o desempenho da organização. Então, são essas características operacionais básicas ali do produto ou do serviço que essa organização está aí oferecendo para os seus clientes.
Um outro elemento importante são as características, né, que são as funções secundárias do produto. Então, vão ser aquelas características que vão dar uma suplementação, né? Essas características elas vão suplementar aquele produto específico, né? É como se fosse aquele plus a mais, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem várias empresas que fornecem móveis, né? Mas o que distingue uma fábrica de sofá de outra fábrica de sofá, né? Então, temos milhares de fábricas de sofá. O que vai distinguir uma das outras, né, em questão de qualidade? Vão ser as características daquele sofá, né? Então, nós vamos ter fábricas que vão trabalhar somente com sofá de tantos lugares, com uma outra fábrica que vai usar apenas uma densidade de espuma, né? Então, são as características que vão aí diferenciar cada organização, né? Esse plus a mais, né? Esse algo a mais que aquela organização, em termos de qualidade, vai oferecer, então, ao mercado. Um outro elemento básico que nós temos também é a confiabilidade, né? Que vai, então, refletir na probabilidade do produto funcionar ou não, né? Então, o produto ele vai ser confiável, né? Ou não vai ser confiável. E isso aqui vai estar relacionado com o funcionamento daquele produto, né? Com a prestação de serviço, né? Se aquele serviço ele é um serviço seguro, se ele está sendo fornecido da forma adequada. Então, o elemento básico importante, a confiabilidade. Outro elemento também que nós vamos ter aqui é a conformidade. Então, até que ponto as características operacionais daquele produto, né, vão estar de acordo com os padrões estabelecidos. Porque uma característica, né, muito presente na qualidade é a padronização. Então, quanto mais padronizado for o processo, né, mais se consegue chegar a um nível de qualidade, porque vai evitar erros, né, as pessoas vão seguir sempre aquela linha, né, para desempenhar as suas atividades. Então, a tendência é que o produto e o serviço seja prestado dentro de algo já pré-estabelecido, né? Então, quando se fala em conformidade, é o produto, né, as características daquele produto ou da prestação daquele serviço estar de acordo, né, ou em conformidade com os padrões pré-estabelecidos pela organização. Outro elemento aqui que nós temos é a durabilidade, né, que vai aqui se caracterizar pela vida útil. A vida útil daquele produto. O atendimento, né? Então, quando a gente fala de atendimento, é a questão de reparo, né? Caso aquele produto apresente algum tipo de defeito, é fácil o reparo? É fácil você substituir aquele produto, né? É rápido? Além de ser fácil, é rápido, né? A organização, ela faz esse atendimento de forma rápida, ela é uma organização que trabalha com a cortesia, né? Então, assim, você tem aquela facilidade de entrar em contato com a empresa, apresentar o seu problema relacionado àquele produto ou àquela prestação de serviço e a empresa te atende, né? Então, esse retorno, né? Porque não é só você comprar o produto, se utilizar daquele serviço e nunca mais aparecer, né? A empresa, ela precisa ter esse canal aí de atendimento aberto, né, para esse suporte caso o seu cliente precise, né? Então, a experiência do consumidor, ela vai desde o momento que ele adquire esse produto e também ao longo da utilização dele, né? Até o momento em que ele não quiser mais ou que ele achar que não vale mais a pena ir atrás de um reparo, né? Então, a questão do atendimento é um elemento, sim, muito importante quando se fala de qualidade, tanto que é considerado um elemento básico também.
nós vamos ter aqui um outro elemento que é a estética, e aí é a questão mesmo da preferência, né? São as preferências de cada consumidor. Então, as preferências individuais atendem a essas preferências, né? Então, esses produtos, eles, com essa estética, eles acabam passando aí por um julgamento pessoal daqueles indivíduos aí que consomem, né, tanto esse produto quanto esse serviço. E por último, nós vamos ter aqui o elemento da qualidade percebida, né, que aí é a questão da opinião do consumidor. Essa opinião que é uma opinião subjetiva e que é muito importante para a empresa, para ela entender se ela está oferecendo um bom produto, se ela está prestando um bom serviço, né? Então, as empresas, elas fazem essas pesquisas, né, de opinião, elas querem esse feedback e elas precisam desse feedback dos seus clientes, dos seus consumidores, para saber se aquilo que ela está ali produzindo, né, está com a qualidade, com a qualidade que se espera, né? Se está ali atendendo as expectativas, né? Ou se está até extrapolando as expectativas, né? Porque a organização, ela pode pensar, poxa, eu estou fazendo aqui algo com qualidade, será que está atendendo o meu público consumidor? E ela faz essas pesquisas e ela vê que ela está atendendo e até muito mais, né? Então, muitas organizações se pegam aí surpresas muitas vezes, porque até não imaginam, né, o quanto que aquele investimento em produtos de qualidade, né, na qualidade do processo como um todo, está trazendo aí um bom retorno para ela. Seguindo aqui, nós vamos ter dimensões ou atributos da qualidade, né? Então aqui a gente vai ver quais são os elementos que as organizações precisam, né, ter impressas aí no seu DNA como uma forma de garantir a sua sobrevivência no mercado, né? Porque o mercado é um mercado muito dinâmico e aquelas empresas que não conseguem, né, caminhar aí junto com as outras, né, junto com a concorrência, que não consegue flexibilizar os seus processos, que não consegue reagir às mudanças do mercado, elas acabam não sobrevivendo, então elas são fadadas mesmo a terminarem, né? Então a busca constante aí da qualidade ajuda e muito as organizações a se manterem vivas no mercado. E a gente vai ver agora alguns desses atributos, né? Que são aí os 5 atributos mais importantes considerados aí pelos estudiosos da qualidade como os mais importantes quando se fala em qualidade. Então, o primeiro que nós vamos ter aqui é a moral e a ética, e quando a gente fala aqui de moral, a gente não está falando da moralidade, né, desse princípio da moralidade, mas a gente está falando do espírito ali o espírito do trabalhador ali, né, da motivação que ele tem, né, desse espírito de colaboração que ele vai ter ali para executar as suas atividades. Então esse é um elemento muito importante, porque as organizações são feitas de pessoas, né? E são esses trabalhadores, esses colaboradores que vão fazer com que as coisas aconteçam e eles precisam estar ali motivados, né? Precisam estar aí com a moral alta, né? Se sentirem valorizados para então desempenharem o seu papel, as suas atividades da melhor forma. Então aqui essa moral e a ética está aqui relacionado a esse estado de espírito do colaborador. E também quando se fala na questão da ética, aí sim, né, são os princípios defendidos ali pela organização. Então, além de estar aí com a sua moral elevada e motivado, o colaborador, né, ele precisa aí seguir e acreditar nesses princípios éticos que são defendidos ali pela organização onde ele trabalha. Um outro atributo importante é a qualidade intrínseca, então realmente a qualidade dos produtos e dos serviços prestados.
é a qualidade propriamente dita, né? E são essas características inerentes, né? A esses produtos e a esses serviços que são prometidos ao cliente. Então, a organização, quando presta os serviços e elabora esses produtos, ela tem que cumprir, então, com o seu papel e com a sua função, né? De que é entregar aí produtos de qualidade para o seu público consumidor. Um terceiro atributo é a entrega, e aqui na entrega a gente vai ter 3 elementos muito importantes, né? Que são 3, na verdade, exigências quando a gente fala de entrega, que é a questão do local certo, a hora certa, e uma outra exigência que é a terceira aqui, que é a quantidade certa. Então, quando a gente compra algo, né, e principalmente nas compras online, né, quando a gente compra algo, a gente quer que aquilo que a gente comprou seja entregue no local certo, que é aquele endereço que a gente fornece lá no nosso cadastro, que a gente diz que é o local de entrega, no horário, né, que geralmente o site coloca ali, né, que as encomendas serão entregues em horário comercial. Então, o que está ali mostrado para o consumidor, que é um horário de atendimento, de entrega de produtos, esse horário tem que ser cumprido e a quantidade certa, né? Então, se você comprou um par de tênis, você quer receber um par de tênis e não um par, ou então um pé somente desse tênis, né? Então, você quer receber exatamente aquilo que você comprou, no local certo e na hora certa. Então, esse é um atributo aí da qualidade, né? Uma dimensão muito importante, que é a questão da entrega. Um outro elemento aqui importante é o custo, e esse custo vai se tratar tanto do custo da produção, e aí a gente vai ter, né, o ponto de vista do próprio produtor, e a gente vai ver também esse custo relacionado ao que vai incidir sobre os consumidores, né? Então, aqui a gente vai ter o custo chamado custo-benefício, né? Que é quando vem aí do ponto benefício, quando está aí pela ótica do cliente, pela ótica do consumidor, tá? Então, um elemento aí que é visto tanto internamente pela organização quanto externamente quando se trata do cliente. E um quinto atributo aqui é a segurança, né? E também, mais uma vez, a segurança do ponto de vista interno, né? Quando se trata aí do processo produtivo. Então, esse processo ele tem que ser um processo seguro para todos ali os envolvidos dentro da organização. E a segurança externa, que é sob a ótica aí dos usuários, né? Então, a segurança, ela tem que permear tanto internamente a organização quanto externamente, né? Então, se o processo produtivo, ele é um processo seguro, né? Tudo correu bem dentro desse processo, o produto saiu ali perfeito, não houve nenhum problema na produção, nem em relação ao produto em si, nem aos colaboradores, né, as pessoas que trabalharam naquele processo produtivo. Então, ele é um produto que vai sair seguro para o consumidor. Então, aquele consumidor ele vai ter essa segurança quando ele receber esse produto, que ele sabe que vai funcionar direitinho, que não vai causar nenhum dano à saúde dele ou ao ambiente onde ele estiver ali utilizando aquele produto. Então, a organização ela só vai, né, garantir, né, a sua sobrevivência se ela seguir esses atributos da qualidade, né? Então, ela precisa ter sempre em mente que esses atributos são muito importantes, que eles precisam ser cuidados, né? Eles precisam receber uma atenção especial na organização para que ela garanta, ou pelo menos consiga garantir, de alguma forma, a sua sobrevivência no mercado. Porque se ela ignora, né, todos esses atributos,
ou grande parte deles, ela está fadada, então, a não existir. E agora a gente vai falar sobre a evolução histórica da qualidade, né? Quando que ela começou, como que ela vem, então, evoluindo até esse momento. E a gente trouxe aqui uma linha do tempo com as eras, né, da qualidade para a gente entender todo esse processo histórico aí até os dias de hoje. Então a gente vai ver aqui como uma primeira era, a chamada era da inspeção, né? Lá no comecinho, lá nos primórdios do início, lá daquela era industrial, né? Aqui ainda, nessa era da inspeção, a gente vai ter aquela questão dos artesãos, né? Então a produção era ainda muito simples, né? Os critérios eram especificados pelos artífices, pelos artesãos, né? Trabalhadores muito simples que não tinham regras muito elaboradas, né? Eles mesmos ali definiam as regras de como eles iam produzir sapatos, como eles iam produzir roupas ou os próprios tecidos, né? Então a produção era muito simplória. Então nessa era da inspeção, né, a inspeção não era formal. Ela nesse período, né, mais da manufatura, que ainda não existia assim tanto, mas a parte mais artesanal da produção ainda era algo muito simples, né? Era algo que não tinha uma padronização. E como era uma produção simples e pequena, aquele artesão, aquele artífice, ele conseguia inspecionar cada uma das peças que ele produzia, né? Mas conforme a produção foi ficando mais elaborada, né, a era industrial foi aparecendo, essa inspeção começou a ficar mais formal, né? Então aqui a gente vai ver que a partir, né, do surgimento da produção em massa, a gente vai ver a chamada inspeção formal. E aí Taylor, ele vai atribuir uma maior legitimidade a essa atividade de inspeção, né? Então, mais para meados, mais para o final até dessa era da inspeção, a gente vai ter o Taylor aqui como um grande defensor, né, aí da atividade de inspeção da produção, né? E aí ele vê que como a produção em massa, né, ela começa a ficar muito grandiosa, não dá mais para aquele, né, trabalhador ali que está produzindo, que está desempenhando aquela atividade, ele fazer a própria inspeção do trabalho dele. Então Taylor vem e como que formaliza a inspeção, né? Por isso que a gente fala da inspeção formal. Ele atribui essa atividade de inspeção para profissionais especializados. Então aparece ali, né, na indústria a figura daquela pessoa que vai fazer a supervisão, vai fazer a inspeção. Então, enquanto tem aquela linha de produção, né, com aqueles trabalhadores montando, digamos, um carro, né, tem ali alguém específico para inspecionar, né? Se aquela pessoa ali que está apertando aquele parafuso está fazendo da forma correta, o outro que está montando os bancos está fazendo da forma correta, né? Então aí começa a vir a questão da inspeção formal, que foi algo mais elaborada aí pelo Taylor. Andando aqui na nossa linha do tempo, a gente vai chegar na era do chamado controle estatístico. E por quê? Né? Porque vai chegar um momento dessa produção que não é mais possível você fazer a inspeção um a um desses produtos, né? Então a gente já vai pensando, né? A era industrial, a produção em massa, né? Então assim, é muito produto, né? Ainda tudo muito padronizado, né? Nada rebuscado, nada complexo, mas é uma linha de produção que não para praticamente, né? Tá ali o tempo todo produzindo, então não há mais condições de se inspecionar um por um, 100% da produção. E aí vem a era do controle estatístico, porque aí começa a usar elementos da estatística
para poder fazer a inspeção, principalmente por amostragem, né? Eles vão colocar ali os desvios padrão, vão analisar todo o contexto daquela produção e definir ali métodos estatísticos para então fazer a inspeção. Então, por isso que a gente já entra aí numa coisa mais moderna da qualidade, né? A gente já começa a usar mais aí da ciência, e aí da ciência da estatística, né, da matemática, para conseguir então fazer a inspeção e controlar mais a qualidade dos produtos. Então, essa era aqui do controle estatístico vem então nessa busca, né, da qualidade, que passou a ter um caráter então mais científico. Aqui usa-se muito a inspeção por amostragem e outras técnicas estatísticas. Então, andando aqui mais um pouco nessa linha do tempo, a gente vai chegar aqui na era da garantia da qualidade, e ela vai surgir aqui após a Segunda Guerra. Os países ali devastados, né, na Europa pela Segunda Guerra, o Japão também, né, e aqui a gente vê o Japão como um grande país que se reergue aí aplicando, né, técnicas de qualidade na sua indústria, para reerguer a sua indústria, né? Então a gente vai ver em aulas mais para frente, quando nós falarmos sobre os gurus da qualidade, a gente vai ver aí autores como estudiosos, né, como Deming, né, como tantos outros, que o Ishikawa, né, como tantos outros aí que trouxeram, né, os seus estudos para o Japão, aplicaram os seus estudos sobre qualidade nas indústrias japonesas e tornaram aí o país uma grande potência após ser devastado aí pela Segunda Guerra, por ter sofrido tantas consequências aí diante da Guerra Mundial, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a era da qualidade é o momento em que aparece lá a gestão da qualidade total, né? Então, a qualidade passa a abarcar todos os aspectos da organização. A qualidade deixa de ser algo voltado apenas para a produção fabril, né? E passa a ser algo aí com um foco também no gerenciamento. Então, não é mais ali na produção, né, mas também na parte mais gerencial da organização. Então, todos os aspectos ali da organização começam a ser contemplados pela gestão da qualidade. Então, por isso, gestão da qualidade total, né? Então, todas as áreas ali da organização passam a receber a atenção da gestão da qualidade. E aí nós vamos chegar na chamada era da gestão estratégica da qualidade. Então, aqui a gente vai ter essa palavrinha aí muito importante, que é a estratégia. Ela vai, então, surgir aqui nas últimas décadas do século XX, né, as duas últimas aí décadas do século XX. E passa a ter um cunho mais estratégico, né? O foco aí na estratégia, e vai ser incluída aí nessa agenda estratégica do negócio. O mercado passa, então, a valorizar mais as organizações. Então, o mercado tem um papel importante na gestão estratégica da qualidade. Começam a aparecer as chamadas certificações, as chamadas normas ISO, né? 9000, 9001, 9002, que a gente vai ter uma aula específica também sobre isso. Então, esse bloco a gente vai falar sobre, né, a evolução histórica da qualidade. No próximo bloco a gente vai ver os 10 mandamentos da qualidade total e vai fazer também alguns exercícios para ver como que o tema é cobrado nas provas de concurso.